Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite para você. Cada mergulho é um flash, tudo bem? Oi, Débora. Oi, Carol. Boa noite para vocês, para os ouvintes e para quem nos assiste. Dia de altas emoções, novidade, né? Era esperado que o ministro Barroso talvez se aposentasse com antecedência, mas não que fosse hoje. Então, a gente está aqui na correria. Agora mesmo eu estava aqui fora do estúdio falando com o Bafolt, vim correndo. O programa vai ser assim, a quente, ao vivaço hoje. Vamos lá. Quente. Joga o roteiro assim pra cima, mas vamos nessa. Nem fizemos roteiro hoje. Hoje é free runner. Vou dizer que é assim que eu gosto, hein? Vamos lá para Brasília. O Igor Cardim está acompanhando a sessão do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso fez sua despedida, anunciou que vai se aposentar, fez sua despedida. E outros, foi aplaudido de pé, muito emocionado. E agora os outros ministros que estão falando. O Igor traz aqui alguns destaques. Oi, Igor. Pois é, Débora, acabou de falar há pouco o decano, o ministro Gilmar Mendes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, também deu um depoimento bastante emocionado ao colega, ministro Luiz Roberto Barroso, que está chorando copiosamente à medida que os ministros vão falando. Terminou agora há pouco também o ministro Luiz Fux, e aí os colegas estão pedindo passagem para poder homenagear o ministro que então anunciou nesta quinta-feira a aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal. Ele já vinha dando sinais, já existia esse rumor nos bastidores aqui em Brasília de que ele deixaria a corte porque vai fazer um retiro agora no fim do mês e que depois desse retiro ele iria decidir. Então ele já antecipou, pegando muita gente de surpresa nesta quinta-feira, dizendo inclusive que hoje é a última sessão plenária do ministro aqui em Brasília. Ele deve ficar ainda no gabinete na semana que vem, despachando, segundo ele, casos em que pediu vista e também outros casos importantes ali para esse período de magistrado ali do Supremo Tribunal Federal. A saída dele estava prevista apenas para 2033, quando ele completará 75 anos. E aí, durante o discurso, ele chegou a indicar que deve sair do país agora no início da sua aposentadoria. Ele fez um discurso bastante emocionado, destinado a cada um dos outros 11 ministros, também citou a imprensa, o papel da imprensa, o Procurador-Geral da República, fez essa indicação de que poderia sair do país e também agradeceu a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff e também ao presidente Lula pelo trabalho com o Supremo Tribunal Federal. A gente tem um trechinho. Sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me nomeou para o cargo da forma mais republicana possível, sem pedir, sem insinuar, sem cobrar, e ao presidente Lula, por sua firme defesa do tribunal quando esteve sob ataque. Com altivez, mas sem bravatas, cumprimos com honra nosso dever e o nosso destino. A história nos dará o crédito devido e merecido. Deixo o tribunal com o coração apertado, mas com a consciência tranquila de quem cumpriu a missão de sua vida. Não foram tempos banais, mas não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento. E começaria tudo outra vez se preciso fosse. Bom, e aí agora começa a corrida para ocupar essa vaga que será deixada então no Supremo Tribunal Federal. Há alguns que são os principais cotados ali para a indicação do presidente Lula. O nome mais forte é o do advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, considerado um homem de confiança ali do presidente Lula. Tem também o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já era indicado, inclusive, para a vaga anterior do ministro Flávio Dino. Tem também o nome de Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, e Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, que também ganhou destaque após o escândalo ali dos desvios das aposentadorias e pensões no INSS. Débora, Vera e Carol. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Bem, Vera, embora o ministro tenha dito que ia pensar no assunto e tal, imaginou-se que isso demoraria um pouco mais. E nesse discurso, a gente viu aí no trecho que o Igor trouxe, né, a emoção
do ministro, com a voz bastante embargada, parou vários momentos fez várias pausas para poder tomar água, agora há pouco chorando copiosamente, fez referências, citou Pablo Neruda, fez uma referência à música Rapaz Latino-Americano, apenas um rapaz latino-americano de Belchior, que vinha de uma cidade do interior, no caso Vassouras, né, que não tinha parentes importantes. E aí, sabe-se já algum bastidor de como é que essa decisão foi tomada? Ele adora citações musicais, né? Agora também, né? Esse trecho que a gente ouviu, começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. É do Gonzaguinha essa, né? O som desse bolero, vida, vamos nós. Então, vai curtir música. O ministro gosta de curtir a vida. Eu acho que essa é uma das razões que justificam a sua saída precoce do tribunal. O ministro tem dito que vai querer aproveitar os anos ainda com vigor, com juventude. Ele enfrentou uma barra muito pesada, que foi o câncer na mulher dele, uma batalha longa, duradoura, difícil, pesada e custosa. Agora ele tem uma nova companheira, está reconstruindo a vida, então eu acho que tem esse pano de fundo também pessoal. E uma coisa que eu apurei, Débora e Carol, é que o que precipitou a tomada de decisão dele acabou pesando. Ele estava muito ali balançado realmente para sair, mas com dúvidas a respeito de se a situação escalaria com os Estados Unidos, e isso obrigaria ele a permanecer na corte para, segundo ele diz para alguns interlocutores, lutar pelo tribunal, lutar pelo Supremo. Mas ele acha que com a aproximação entre Lula e Donald Trump, vai haver um distensionamento, e com isso também a questão das sanções contra eles, ministros, contra os familiares, contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, tendem a arrefecer, tendem a ser retiradas com uma negociação. Então, ele está contando com isso, achando que isso pode determinar aí um novo momento para o tribunal, um momento em que realmente o tribunal saia desse protagonismo, portanto, se sentiu mais à vontade para tomar a decisão agora. O ministro está com o visto para os Estados Unidos cancelado, e os filhos dele também tiveram o visto cancelado. Então, ele até estava brincando que estava aprendendo francês, né? Como uma alternativa, porque ele tem muitas ali ligações científicas e acadêmicas com universidades dos Estados Unidos, Yale e Harvard. Então, seria uma alternativa de passar um período de estudo na França, na Sorbonne, etc. Então, a gente não sabe ainda o que ele vai fazer, mas sabe essas razões que ajudaram na tomada da decisão. Em relação à sucessão dele, eu tenho ouvido menos o nome do CGU, do Vinícius Carvalho. Eu acho que ele não tem estrutura para estar nessa lista, não tem o mesmo potencial dos demais. Inclusive, ele estaria ali numa possibilidade de fechar com algum dos outros indicados e ajudar, inclusive, na campanha por algum dos outros indicados. O que me disseram é que ele não faz campanha pelo seu colega de ministério, pelo Jorge Messias. Ele seria uma possibilidade de apoio maior aos outros dois, Bruno Dantas e Rodrigo Pacheco, que podem fazer um bem bolado. Acabei de publicar isso num post no meu blog no Globo. Existe uma costura aí que envolve ministros do Supremo, senadores, o MDB, muito fortemente, para que vá o Bruno Dantas para o Supremo, porque já está nessa briga há mais tempo, também estava pensando em se aposentar e ir para a iniciativa privada, etc., mas pediram para ele segurar um pouco a aposentadoria e esperar, porque poderia ir para o Supremo e o Rodrigo Pacheco ir para a vaga dele no TCU. Então, essa é uma novidade aí das últimas semanas, essa possibilidade de uma triangulação para essas vagas, e porque a vaga do Bruno no TCU é uma vaga do Senado. E aí seria mais fácil indicar o Pacheco, e aí essa triangulação poderia acontecer. Ela conta com a simpatia do ministro Gilmar Mendes, conta com a simpatia do Renan Calheiros, que hoje em dia é um aliado muito próximo, a gente sabe, conta com a simpatia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ô Vera, você acha que isso é um problema ou uma oportunidade para o presidente Lula? Ou ambos?
uma mega oportunidade, né? É um dos... Um bom problema, né? Não, zero problema. Ele não está vendo problema nenhum. Inclusive, essa pressão toda por... Eu falo isso no meu post também. Essa pressão toda por... tem que ser uma mulher, tem que ser uma mulher. Esquece. Não vai causar nenhum tipo de desconforto para ele, nem constrangimento. Ele tem falado disso nas últimas semanas. Fontes que falaram com ele a respeito disso ouviram... Quem nomeou mulher para o Superior Tribunal Militar? Quem foi o presidente que teve a coragem de colocar uma mulher no STM? Aí ele bate no peito e fala, fui eu. Quem colocou agora uma mulher no STJ? Fui eu. Então, não venham me cobrar, porque eu estou contribuindo para a presença de mais mulheres nas altas cortes. Aí faz um bem boladão, né? Altas cortes. Tudo bem que o Supremo é a mais alta corte, mas ele põe tudo num pacote. Tribunais superiores, e aí diz que nos últimos anos, inclusive nesse mandato, ele nomeou mulheres, então ele não se sente em dívida nesse aspecto. Vai nomear uma mulher, muito menos uma mulher negra, né? Que enfim, já foi aí objeto de uma justa reivindicação, né? Por parte dos movimentos negros, movimento feminista. Temos grandes juristas negras, grandes juristas mulheres, mas não está no radar nesse momento. Se a pressão crescer bastante, se ela se tornar algo ali que possa, num ano eleitoral, ser cobrado, então sempre pode haver uma mudança de rumos. A gente tem visto isso nas últimas semanas, a coisa mudando muito rapidamente, porque as redes sociais são capazes de inflamar o debate, as ruas são capazes de inflamar o debate. Se a coisa ganhar essa proporção, ele pode ser convencido. Mas no dia de hoje, com o anúncio da aposentadoria, que, aliás, o Lula nem tinha sido informado, ele está em Maragogi, num evento. Acabei de falar com uma fonte que está lá. Ela falou, olha, o presidente está no palco, ele nem foi informado ainda. Então, ele sabe que estava para acontecer, óbvio, mas ele não foi informado que o Barroso já anunciou, que está todo mundo discursando, etc, etc. Então, as coisas vão ganhar aí novas conversas, novas proporções nos próximos dias. Mas, no dia de hoje, essa pressão por uma mulher a mais no Supremo não sensibiliza o Lula.